Fala pessoal, beleza? Iniciando aqui o nosso módulo de SUS, tá? Não poderíamos aí deixar de iniciar com a história das políticas, né, de saúde no Brasil e a reforma sanitária, que foi um período muito, digamos assim, conturbado, né, um período bastante importante para a história do SUS, tá ok? Eu queria trazer para vocês de uma forma mais simples possível para que vocês consigam entender, né, como se deu aí a participação de várias pessoas dentro dessa história. Vamos lá? Inicialmente, pessoal, deixa eu passar aqui o slide. Isso. Vamos começar aqui lá em 1500. Em 1500, pessoal, foi bem na época ali, né, do descobrimento do Brasil, a colonização dos portugueses. E aí, com essa colonização, né, através do descobrimento, com essa colonização dos portugueses, veio também o surgimento de doenças que não existiam no Brasil. Tá? E aí começaram a infectar a população local, que não tinham, nunca tiveram contato com aquelas doenças, né, os indígenas, principalmente. E através dessas doenças tiveram uma alta mortalidade do povo indígena, tá ok? E até porque, como eles não tinham conhecimento daquelas doenças, a assistência à saúde naquela época era muito limitada, né? Era limitada aos jesuítas, que vieram ali com os portugueses, os boticários também, né, que vieram ali com os portugueses naquela época, e os curandeiros, que faziam parte aí das tribos indígenas, né? Os pajés, por exemplo. Então, por que essas informações são importantes? Porque esse surgimento dessas doenças lá na frente vai impactar em alguns detalhes, e vocês vão perceber, conseguir fazer esse link a partir aí do ano de 1500, tá ok? E aí a gente já pula aí para 1800. Eu vou trazer os anos mais importantes, né, que tiveram aí e as datas mais importantes. Eu queria deixar claro para vocês o seguinte: onde há data, há questão de prova; onde há nomes, há questão de prova; onde há números, há questão de prova, tá ok? Guardem essa informação. Eu queria trazer para você três nomes que foram cruciais para a história do SUS. São três médicos. O primeiro deles é Dr. Manuel Vieira, tá? Dr. Manuel Vieira da Silva, ele foi um médico que veio junto com a coroa portuguesa, com a família real, tá, ok? Acompanhando a família real. E esse Dr. Manuel, aqui chegando, ele observou a questão das doenças, né? Essas doenças que não existiam aqui no Brasil, que foram importadas, né? Digamos assim. E aí ele percebeu que essas doenças vinham pelos portos, né, que era o meio de transporte que existia na época, era um meio marítimo. E aí ele começou a instituir um controle nesses portos, né, isolando quem tinha sintomas, né, ajudou, mas não resolveu, tá? Outras pessoas estavam doentes, mas não apresentavam sintomas na chegada. Então essa história de a pessoa estar doente, não apresentar sintomas, já é uma coisa muito antiga, né? Nós tivemos aí recentemente com o Covid-19, né? Que aconteceu basicamente isso. Muitas pessoas estavam doentes, mas não apresentavam sintomas. Mas já é uma questão muito antiga, né? Muito pregressa aí de doenças. Então, o doutor Manuel, a primeira atitude dele foi essa: fazer um controle nos postos para filtrar aí realmente e tentar controlar a doença através da entrada, que seriam nos portos. Tá ok? E aí, pessoal, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 1808, tá ok? É, guarda essa data, 1808, foi a vinda da família real portuguesa, foi preciso criar uma estrutura mínima sanitária. Não existia estrutura sanitária no Brasil, tá ok? Então, com a vinda, começou-se a pensar nisso. E pela carência de médicos, também, que aqui também não tinham médicos, Dom João VI, ele funda o primeiro colégio médico cirúrgico em Salvador e a escola cirúrgica no Rio de Janeiro. Então, uma única data, duas informações importantes, né? Com a vinda da família real em 1808, foi preciso criar uma estrutura mínima sanitária e, pela carência de médicos, Dom João VI fundou o Colégio Médico Cirúrgico em Salvador e a Escola Cirúrgica no Rio de Janeiro, tá ok? E aí, nessa época, a saúde ainda era precária, porém, elas já eram feitas por Santa Casas de Misericórdia, né? Já não eram mais feitas por aquela questão ali de curandeiros, de boticários, né? Mas sim, ainda pelos jesuítas, mas através das Santa Casas de Misericórdia. Uma informação importante, Dr. Manuel, ele estabeleceu bases para conceitos importantes que caem em prova, tá? Ele estabeleceu bases para endemia, para epidemia e para pandemia. Então, quais são esses conceitos?
né, importantes que caem em prova: definição da doença, local, tempo e número de casos. Então, o doutor Manuel, ele trouxe esses conceitos, né, que geraram aí o, o que a gente vê hoje, né, como endemia, epidemia e pandemia, né? Então, a endemia, que é a doença sem controle a nível local, a epidemia, que é uma doença sem controle a nível nacional, e a pandemia, que é uma doença sem controle a nível mundial. Então, um exemplo, a epidemia seria uma febre amarela que teve na época. Uma pandemia muito conhecida nos nossos dias atuais foi a Covid-19, né? E uma endemia, geralmente, é algo mais localizado ali naquele município, na área rural. E, pessoal, 1900, a gente entra na era aqui, né, de 1900, uma época que existia muitos problemas de saúde. Os principais problemas de saúde naquela época era a febre amarela, a varíola, que é uma doença importantíssima que nós vamos tratar dela um pouquinho mais à frente, a tuberculose, a sífilis e as endemias rurais, tá? E o que que acontece com esses problemas de saúde? Lá atrás, quando eu falei com vocês sobre o descobrimento, né, ali, a partir do surgimento de doenças que não existiam no Brasil, esses surgimentos de doenças impactaram diretamente aqui, em 1900, tá? Por quê? Porque as constantes epidemias geraram um déficit na economia do Brasil e as exportações foram muito prejudicadas. Todo mundo ficava com medo, né, de importar alguma coisa com medo de vir mais doenças. Então, o presidente em exercício na época, que era o Rodrigues Alves, ele nomeou Oswaldo Cruz. Quem era Oswaldo Cruz? Ele foi o segundo nome naquela lista que eu falei para vocês. Existem três nomes importantíssimos da história do SUS, três médicos. Manuel Vieira, o primeiro médico, que veio com a família portuguesa, e o segundo médico é Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, médico sanitarista, né? E quando Rodrigues Alves nomeia Oswaldo Cruz, ele nomeia como diretor do Departamento Nacional de Saúde Pública. Digamos ali como se fosse um Ministério da Saúde hoje em dia, né? Ser um ministro da Saúde hoje em dia. E Oswaldo Cruz, ele fez o seu primeiro movimento, né? Lá em 1903, e foi instituir o modelo campanhista, né? De ataque aí a essas epidemias. O foco desse modelo campanhista era o combate ao mosquito vetor da febre amarela, né? Onde foi recrutados aí 1.500 homens, naquela época se chamavam guardas sanitaristas, né? Esses homens, eles realizavam a limpeza no centro do Rio de Janeiro, que na época muito insalubre, né? Porém, eles utilizavam o uso da força para isso. Então não tinha aquela questão de você não querer participar, né? Eles entravam, forçavam a residência, entravam na residência para ter esse controle, essa limpeza, né? Esse controle dessa endemia. Na época, o foco era o vetor da febre amarela, né? E isso causou transtornos, tá, pessoal? Então, com esses transtornos, muita reclamação, Rodrigues Alves, inclusive, chamou Oswaldo Cruz para tentar minimizar esses problemas, né, essa força excessiva durante esse modelo campanhista que foi empregado. Dentro desse modelo campanhista, o segundo movimento de Oswaldo Cruz foi em 1904, com a instituição baixaram um decreto, uma lei 1261, que instituiu a vacinação anti-varíola de forma obrigatória no Brasil, né? Oswaldo Cruz foi o responsável por isso. Então, como eu falei para vocês, aqui em 1900, a varíola, a gente ia discutir um pouco mais à frente por conta disso. Em 1904, foi instituída a vacinação anti-varíola, né? Então, de forma obrigatória. E aí a gente chega aí é, 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 na ocasião, todos conhecem, né? Quem estuda SUS sabe o que aconteceu, que foi a revolta das vacinas, né? A revolta da vacina. Por quê? Porque não houve um preparo para colocar em prática essa lei, né? Não houve nada disso. Então, o que acontece? Tentaram se vacinar primeiro os pobres, tá, ok? E os pobres, as conversas começaram a rolar e diziam que essa vacina era um veneno, né? E aí a população começou a se revoltar e não querer tomar essa vacina. E aí o que aconteceu? Foi feito de forma obrigatória, né? Com truculência, como já era um padrão aí da gestão Oswaldo Cruz, tá? A população insatisfeita, né, com as ações do modelo campanhista vigente se revolta pela obrigatoriedade da vacinação, surgindo esse grande movimento popular. Então, cai bastante em prova.
a data e a lei que foi promulgada a reforma da vacina. E apesar dos abusos e da arbitrariedade, o modelo campanhista ele obteve importantes vitórias, tá, pessoal? Como a erradicação da febre amarela no Rio de Janeiro. Então, apesar dos pesares, houve uma resposta positiva quanto às endemias, né? Aqui a gente já passa para o período Chagas, 1920, né? E aí a gente já entra no terceiro nome, terceiro médico importantíssimo aí para a história do SUS, que é Carlos Chagas, né, que foi aí o descobridor daquela doença de Chagas, tá? Então, em 1920, Carlos Chagas, que sucede Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, médico, amigo e aluno de Oswaldo Cruz, ele traz uma reestruturação, não a era de reestruturação. E aí ele surge, então, o Departamento Nacional de Saúde, tá? Esse Departamento Nacional de Saúde, ele introduz programas de educação sanitária, né, nas técnicas do modelo campanhista. Então, ele pegou o modelo campanhista lá de Oswaldo Cruz e incluiu a educação sanitária, a educação junto aí a esse modelo. Que o modelo campanhista era bom, ele era eficaz. Porém, ele não tinha uma educação prévia. E aí, Carlos Chagas trouxe essa educação sanitária. Então, foram criados os serviços e programas de saúde em nível nacional, como controle de tuberculose, controle de lepra e doenças venéreas e a priorização de assistência hospitalar, de saúde infantil e de higiene industrial, tá ok? Então, tudo isso foi trago aí, foi na era aí de 1920, de Carlos Chagas, que ele veio instituindo essas mudanças, né? E também a expansão da atividade de saneamento para outros estados, não só para o Rio de Janeiro, a nível mais Brasil. Em 1923, nós tivemos aí o início previdenciário, tá? Em 1903 foi aí criada a Lei Eloy Chaves, né, que para alguns autores pode ser definida aí como um marco do início da Previdência Social no Brasil, eu concordo com isso, tá ok? Então, no período compreendido entre 1923 e 1930, surgem as caixas de aposentadoria e pensões, o CAPS. O que que era o CAPS? O funcionário era uma caixa bipartite, o funcionário entrava com um valor e os empregados entravam com valor e os empregadores também entravam com um valor. E eram feito essa caixa, né, justamente para um possível para pagar uma pensão, para pagar uma aposentadoria, para pagar um problema de saúde, como a gente vê hoje mesmo na Previdência Social, no INSS. Então começou aqui no CAPS. E aí o Estado ele participava, mas ele participava com normatização legal. Então o Estado entrava com as leis e o financiamento era dos empregados e dos empregadores, apenas, só isso. Passado um pouco mais, a gente entra na era Vargas. O presidente Getúlio Vargas, ali em 1930, ele cria o Ministério da Educação e Saúde, né? E já não é mais departamento, agora já é um ministério realmente de Educação e Saúde. E nessa época, uniformizou-se a estrutura dos departamentos estaduais de saúde, né? Onde houve ali um relativo avanço da atenção à saúde para o interior com a multiplicação dos serviços de saúde. Então, aqui você já começa a ver uma interiorização da saúde no Brasil. Em 1932, com a criação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, o IAPS, então o CAPS passou a ser IAPS. Esse CAPS que a gente viu aqui, em 1923, que ele foi criado, ele passou em 32, ele passou a se chamar IAPS. E ele teve algumas diferenças bem plausíveis, que foi o financiamento tripartite. Então ele deixou de ser bipartite, agora passou a ser tripartite. O Estado participava ativamente no financiamento e na gestão desse programa. Então, quem entrava com dinheiro? Empregadores, empregados e governo. Então, da mesma forma que a gente tem até hoje no INSS. Então, ele é tripartite. E as principais diferenças entre CAPS e APS, eu trouxe aqui nesse quadrinho, bem interessante para vocês entenderem. Quem são as pessoas de referência? CAPS, Eloy Chaves. E APS, Getúlio Vargas. Qual foi o ano? 2023 para o CAPS, 2033 para IAPS. Então aqui você já tem aí uma pegadinha absurda, porque só muda um número, né? São 10 anos de diferença. Então, com certeza é uma questão de prova e aí vem uma pegadinha bem bacana. A organização do CAPS era por empresas, já no IAPS era por categorias profissionais. O financiamento era bipartite, e no IAPS tripartite, a gestão no CAPS paritária, né, que era empregados e patrões, que era bipartite,
E no IAPS era governo mais empregadores e empregados. Primeiros criados. Os primeiros caixas criados na época foram para as empresas de ferro, que na época do CAPS, e no IAPS, as primeiras caixas feitas desse modelo foram nas empresas de cunho marítimo, né, nas empresas marítimas. Então, uma tabelinha bacana. Pausa o vídeo aí, tira uma foto, dá um print nessa tela e guarda essas informações, que é bem interessante. Aqui a gente já passa para 1949. O que que teve de importante em 1949? A criação do Serviço Assistencial Médico Domiciliar e de urgência, o SAMDU, que hoje nós conhecemos como SAMU. Então, ele foi criado ali em 1949. Em 1953, tivemos aí a criação do Ministério da Saúde, independente do Ministério da Educação. E em 1960, a gente teve a criação da Lei Orgânica da Previdência Social, que veio trazendo uniformização e ampliação dos serviços. E aí, pessoal, a gente ainda aí no período militar. No período militar, ele foi um período que trouxe mais a questão de privativista, né? Trouxe mais a valorização da figura do médico e também da questão da tecnologia, o uso intensivo de tecnologia. Então, o que que eu posso trazer de informações importantes desse período? Direcionou-se recursos financeiros para a atenção privada à saúde, criou-se aí subsídios para a construção de hospitais particulares em todo o país e teve aí, né, a valorização da figura do médico. Nas palavras-chave, eu trouxe algumas palavras-chave aqui, interessante para vocês. Então, nesse período, o que que se mais se via nesse período? Médico privatista, assistência médica curativa e individual com prevenção e promoção em segundo plano, um modelo mais hospitalocêntrico e uma proliferação de especialidades médicas. Tá? Esse modelo se chamava flexneriano, que era um modelo centrado no hospital, nas especialidades médicas e no uso intensivo da tecnologia. Esse foi aí o legado do período militar em relação à história do SUS. Nesse modelo, você já vinha trazendo aí referência e contra-referências, né? Começaram a referenciar mais, começaram a dividir, né? Então, a população teria que ter um acesso primário para posteriormente ser evoluído para um secundário ou um terciário. Então, o primário que seria? Seriam as UBSs, os postos de saúde, né? O secundário, unidades mistas, ambulatórios gerais, hospitais locais, e já terciário já seria especialidades, né? Ambulatórios de especialidades, hospitais especializados. Então, essa é a referência e contra-referência, inclusive que a gente conhece até hoje. Em 77, a gente teve várias mudanças. Tivemos aí a criação do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, o SIMPAS, né? Esse SIMPAS, ele dividiu as atribuições do INPS, do INPS, em outras instituições. Então, tudo que era do INPS, ele criou outras instituições e dividiu, né, as atribuições. Então, assim coube ao Instituto, o INAMPS, a responsabilidade de assistência médica, que antes cabia ao INPS, então a responsabilidade de assistência médica ficou para o INAPS e a gestão financeira ficou para o IAPAS, tá ok? E ao INPS, ele coube apenas a competência de concessão de benefícios. Então, o INPS ficou apenas com a concessão de benefícios, o IAPAS, a gestão financeira, e o INAMPS, a responsabilidade de assistência médica, tá? E aí no INAMPS, trouxeram aí a questão de prestar o atendimento médico aos que contribuíam com a Previdência Social, possuía estabelecimentos próprios, mas a maior parte do atendimento era realizado pela iniciativa privada, e os convênios estabelecidos a remuneração por procedimentos consolidando a lógica de cuidar da doença e não da saúde. Então aqui ainda se olhava muito para a doença, ainda não se olhava muito para a prevenção, tá ok? E aqui também você já vê que já tem um modelo de participação, o PPP, né? A participação pública-privada na saúde. Em 78, houve uma ocasião aqui que foi a declaração Alma-Ata, né, que foi uma conferência que teve lá em Alma-Ata, na República do Cazaquistão, feito pela OMS, e lá trouxeram, aí a gente já começa a engatinhar já para a questão SUS mesmo, já trouxeram aí alguns valores, né, que eram o motivo, o foco, o valor e as propostas. Então, nessa declaração de Alma-Ata,
ele veio aí como motivo a necessidade de ações urgentes de todos os governos, de todos que trabalham no campo da saúde e do desenvolvimento da comunidade mundial para promover a saúde de todos os povos do mundo, né? Como foco, a atenção primária à saúde, já veio aí com o pensamento de atenção primária. Os valores eu falo já já, e as propostas dele eram, dessa declaração, era a estratégia de atenção primária à saúde, né? Saúde é mais do que a ausência de doença. E foi inspirada aí no lema, foi inspirada, né, no lema de saúde em todos, saúde para todos, no ano de 2000, né? Veio dessa assembleia aí, essa inspiração, tá? Voltando aqui em valores, para a memorização, eu coloquei esse mnemônico, que é o Ju de Passo, porque o JU é de justiça social, o DI de direito à melhor saúde para todos, o PA é de participação e o SO é de solidariedade. Então, quais são os valores da Declaração de Alma-Ata? Justiça social, direito a melhor saúde para todos, participação e solidariedade. Então, o que que é atenção primária? O que que é que a gente tanto vem falando aí de atenção primária à saúde? É o primeiro nível de contato dos indivíduos com a saúde, digamos assim, da família e da comunidade com o Sistema Nacional de Saúde, levando a atenção à saúde o mais próximo possível do local onde as pessoas vivem e trabalham, constituindo o primeiro elemento de um processo de atenção continuada à saúde. Se a gente pegar esse texto e colocar em uma figura, a gente vê a UBS, né, a Unidade Básica de Saúde. Então, ele é o primeiro nível de contato do indivíduo e ele sempre está ali próximo à casa daquela população. Por isso que são vários, divididos por bairros, né, por setores ali de cada município. Posteriormente, pessoal, ali em 1981, a gente tem a criação do CONASP e também do PAS, que é o Programa de Ações Integradas de Saúde. Em 1981, o CONASP, que é o Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária, ele vem ali com a função de analisar, racionalizar os gastos e buscar soluções para a melhoria da assistência médica e atuar na crise previdenciária. Então, a gente já tinha uma crise previdenciária nessa época e o CONASP ele veio justamente para isso, para racionalizar, né, para analisar esses gastos. Em 83, veio aí o Programa de Ações Integradas de Saúde, o PAS, que ele tinha como ênfase a atenção primária, sendo a rede ambulatorial pensada uma porta de entrada para o sistema, e um novo modelo de assistência que incorporava o setor público, né, procurando integrar ações curativas, preventivas e educativas ao mesmo tempo. E aí os objetivos desses dois programas eram realmente o convênio do Ministério da Saúde com a Secretaria de Saúde, a integração das instituições públicas da saúde mantidas pelas diferentes esferas do governo, integrar os serviços públicos de saúde e propunha a criação de sistemas de referência e contra-referência, como eu mostrei no slide lá atrás. Trazendo aqui já esse mapinha mental, a gente vai começar a falar um pouco mais sobre o movimento sanitário, sobre a reforma sanitária, a oitava Conferência Nacional de Saúde, que foi a mais importante das conferências, e o SUDES, que antecipou ali o SUS, tá ok? A parte de SUS a gente já fala na próxima aula, que a gente parte mais para a questão mesmo do SUS, das leis, né? Mas por enquanto a gente vai falar um pouquinho mais de história aqui. O movimento sanitário foi um movimento aí que nasceu no meio acadêmico e profissional, né, nos sindicatos, e tinham aí a luta contra a ditadura, né? Esse movimento ele nasceu nessa época. E o objetivo dele era transformar o papel do Estado em relação à proteção da saúde dos cidadãos brasileiros. O lema era saúde e democracia, e você tinha uma diferença mínima ali em movimento sanitário versus reforma sanitária. Nomenclatura em prova é o que pega para a gente aí. Esse movimento sanitário ele pode vir com outros nomes, como Movimento pela Reforma Sanitária, como Movimento da Reforma Sanitarista ou Partido Sanitário, né? Então ele tem essas nomenclaturas que trazem, mas falam da mesma coisa. E quais eram as propostas do movimento? Integralidade, descentralização, participação social e universalidade. E aí a gente já faz um link aí com aqueles princípios do SUS, né? Então, de onde saiu? Saiu daqui dos movimentos sanitários, tá ok? Eu trouxe esse outro mapinha aqui, que ele fala aqui, né, praticamente das conferências nacional de saúde,
Então, as conferências, desde a primeira até a 14ª, né? A 14ª é bem importantezinha porque trouxe algumas mudanças aí em 2011 que hoje cai bastante em prova. Mas o nosso foco principal aqui é a oitava, né? Que foi em 1986, onde foi realmente criado aí o SUS. Então, vou falar um pouquinho dela. Ela foi a primeira conferência que contou com a participação de usuários, né? Com o tema Democracia e Saúde. Lembra do tema Democracia e Saúde? Era o lema do movimento sanitário. Então veio todo aquele movimento sanitário, e aí chegou aqui em 1986 com essa Conferência Nacional de Saúde, com a participação dos usuários e com o mesmo lema do movimento sanitarista. E tinha como ponto focal a saúde como dever do Estado e direito do cidadão, a reformulação do Sistema Nacional de Saúde e o financiamento setorial. E quais foram as conclusões que chegaram nessa conferência? E realmente existia a necessidade de ampliar, né, o conceito de saúde e fazer uma revisão da legislação. Tinha também a necessidade da participação popular. Também foram aprovadas propostas de integralização das ações e da regionalização, da hierarquização do sistema de saúde e a atribuição ao Estado o dever de garantir condições dignas de vida e de acesso universal à saúde. Então, isso foi o que concluiu a Conferência Nacional de Saúde. E por que essa conferência é tão importante? Porque tudo que foi concluído aqui, toda a documentação dessa Conferência Nacional de Saúde foi utilizada e incluída em 1988 na Constituição Federal, criando aí realmente o SUS. Mas antes disso, pessoal, é, lá foi criado o SUDES, né? O SUDES, ele veio na tentativa de descentralização e municipalização da saúde. Essa tentativa foi lá na nona conferência em 92, tá? Eles fizeram essa tentativa aí, né, de descentralização e municipalização da saúde. E esse programa ele fez convênio entre o INAMPS e os governos estaduais, tá ok? E aí ele trouxe os princípios, né, a nona conferência trouxe os princípios do SUDES, e hoje é os princípios basicamente do SUS, que é a universalidade, a equidade, a regionalização e a hierarquização, a implementação dos distritos sanitários, a descentralização e a integração dos serviços de saúde. Essa etapa aqui, ela foi muito importante, né? Apesar dessa tentativa de centralização e municipalização da saúde que ocorreu lá em 92, mas já estava incluso lá na Constituição de 88, o SUDES, ele antecedeu o SUS, tá ok? Diretamente. O antecessor do SUS é o SUDES. Então, através de tudo isso aqui, de toda essa montagem, a gente parte para a parte seguinte, que é SUS, propriamente dito. Tá ok, pessoal? Essa é a nossa referência. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tiver, é um assunto bem chatinho mesmo, bem complexo. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui no comentário que a gente vai respondendo, tá bom? Não fiquem com dúvidas. Voltam, pausem o vídeo, voltem, releiam tudo que está aqui, porque aqui estão as datas e os nomes mais importantes hoje que caem em prova, tá ok? Então não deixem de estudar, tá? Porque SUS cai em todos os concursos, em todas as provas. Então o SUS ele é uma matéria fundamental, assim como o português, tá ok? Não vai ter prova que não vai ter SUS. Então é imprescindível que você entenda como funciona, como funcionou, né, a questão do Sistema Único de Saúde, nosso Sistema Único de Saúde, tá bom? Até a próxima, e aí no próximo módulo a gente já entra aí direto na parte de SUS e suas legislações, tá certinho? Valeu, um abraço.